Olá pessoal, olá novamente. Então vamos continuar a nossa aula. Então, todos os exemplos que eu passei para vocês, pessoal, na aula passada foi em cima de classe A. Eu vou fazer o mesmo com classe, por exemplo, com classe B. Né? Aqui a faixa de endereço IP de classe B, né, que começa com 128. Então vamos lá. Se você pegar o endereço, por exemplo, 128.0.0.5, né? Então, o que acontece? Bom, eu falei para vocês que o endereço IP ele não representa apenas, a classe não define mais o que é, qual é a parte do endereço que apresenta rede, qual a parte que apresenta host. Então, nessa classe C aqui, ou nessa classe B aqui, por exemplo, né, eu trataria como classe B se eu usasse essa máscara aqui, ó, 255.255.0.0. Aqui eu estou falando para você que pela máscara, estou falando que os dois primeiros octetos que representam a rede. Né? Então, a parte fixa da rede aqui seria o quê? 128.0. Isso aqui é a parte que representa fixa, tem que ser a rede. O endereço da máquina seria o quê? Esses dois octetos aqui, ó, os dois últimos. Então, qualquer endereço que começar com 128.0, ele vai estar dentro da mesma rede. Ó. Então, usando essa máscara aqui. Né? Então, se eu colocar 128.0.100.3 e 128.0.255.100, eles estão dentro da mesma rede aqui. Ó. Se você analisar do ponto de vista, se os dois estiverem usando essa máscara aqui, ó, eles estão dentro da mesma rede. Porque o que representa a rede? Aqui está falando que o que representa a rede são os dois primeiros octetos, ou seja, 128.0. 128.0 também existe aqui? Existe. Então, eles estão dentro da mesma rede. Porque os dois últimos octetos, que aqui eu coloquei 100 e 3, e aqui eu coloquei 255 e 100, é o que faz parte da identificação do host, que você pode alterar, né, em cima desse modelo. Tá? Você pode alterar porque é o que permite a identificação única da máquina dentro dessa rede. Bom, pessoal, o que eu não falei na aula passada, que eu vou falar agora, é porque isso aqui dá trabalho de escrever, né? Então, quando o cara fala bem assim, ó, vou colocar essa rede aqui, ó, essa rede, esse endereço IP com essa máscara, ele pode usar essa representação da seguinte forma, 128.0.0.5/16. O que significa esse 16, pessoal? E eu coloco isso aqui ao invés de colocar isso aqui. Ó. O que significa 16? Ele está falando assim, esse 16 significa quantos bits 1 existem na máscara. Né? O bit 1 na máscara representa rede, o bit 0 na máscara representa host. Então, olha só, vou pegar aqui separadamente o 255, né? 255, colocando a máscara de forma separada. Essa máscara especificamente, poderia fazer isso com qualquer máscara. Ele está falando que se você transformar esse binário aqui, ó, onde tem, se você transformar todos esses números aqui para binário, você vai achar 16 bits 1. Tanto é verdade, ó, se você pegar o 255, vamos transformar para binário, eu vou dividir por 2, vou achar quanto? 127, e o resto da divisão vai ser o quê? Se eu pegar 127 por 2, vou achar quanto? 63, e o resto da divisão, 1. Se eu dividir 63 por 2, eu vou achar quanto? 31, e o resto da divisão, 1. Se eu pegar o 31 dividido por 2, eu vou achar o quociente 15, e o resto da divisão, 1. 15 por 2, se eu dividir 15 por 2, eu vou achar aqui 7 como quociente e 1 como resto. Se eu dividir 7 por 2, eu vou achar quanto? 3 como quociente e 1 como resto. Se eu dividir 3 por 2, eu vou achar 1 como quociente e 1 como resto. Não consigo fazer divisão mais aqui, porque ele ficou um número menor que 2. Então, se eu contar agora quanto que eu vou achar, se eu pegar 255 e transformou para binário, se eu achar quantos 1 a partir do último quociente, mas o resto das divisões anteriores, eu achei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, ó, eu vou achar quantos bits 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu pegar esse outro 255 e transformar para binário, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou achar 8 também. Se eu transformar 0 para binário, deixa eu colocar na forma de texto, senão ele não vai conseguir representar. Ele não vai conseguir representar da forma que eu quero aqui.
Se eu transformar isso aqui para binário, 0 para binário, 0 decimal para 0 para binário, vai baixar 0. Só que eu sempre tenho que representar na forma de 8 bits, porque são octetos. Então eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando você pegou toda a máscara e transformou para binário, quantos bits uns você acha aqui? 8 daqui, mais 8 daqui dá 16. Aqui não complementa porque dá 0. Então, isso que representa 16. Então, quando o cara coloca 16, eu automaticamente sei que a máscara que ele está usando é essa aqui. Porque bit 1 na máscara representa rede, bit 0 significa host. Então, ele está falando que ele tem quantos? Aqui ele está falando que ele tem dos 32 bits, que ele está falando aqui, dos 32 bits que eu tenho no endereço IP, 16 bits é usado para representar a rede. E eu tenho 16 bits que é usado para identificar os dispositivos dentro dessa rede. Posso usar essa máscara dessa forma. Então, utilizando a mesma lógica, se eu pegar e colocar, vou pegar aqui, 128.0.0.5, que é um endereço IP, e vou falar agora que essa máscara é o quê? 255.255.255.0. Olha só que eu estou fugindo um pouco, aqui eu estou criando uma subrede, já que esse endereço IP é um endereço IP de classe A, de classe B, só que eu estou falando pela máscara aqui, que o que representa a rede são os 3 primeiros octetos. Então aqui da rede, ele está falando qual a parte desse octeto aqui que representa a rede? É o 128.0.0. E qual a parte que representa o host? É o 5. Então, se eu pegar esse 255, eu poderia usar essa representação, em vez de colocar dessa forma, eu poderia colocar 128.0.0, ponto 5 barra 24. Ao invés de usar essa representação mais dispendiosa, que demora mais para escrever. Quer ver como isso funciona? Se você colocar, vou colocar a máscara separada aqui, 255, 255, 255, 0. Se você transformar esse 255 para binário, você vai achar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conforme isso aqui que nós já fizemos. Tá? Se eu transformar isso aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou achar 8 bits 1. Aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits 1. E aqui, se você transformar 0 para binário, 0 decimal 0 para binário, você vai achar. Vou colocar na forma de texto também, porque senão ele vai ficar só com 0. Pronto. Então, ele vai ficar 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui para a esquerda, onde fica igual aos outros. Fica bonitinho. Tá? Então, 1, 2, 3, 6, 8. Então, olha aqui. Aí, se você somar quantos bits 1 tem aqui, vai ser 8 daqui, mais 8 daqui, 16, mais daqui 24. Então, aqui está a representação do seu 24. Então, quando você vê isso aqui, você sabe que a máscara é representada dessa forma. Hoje é muito comum você ver a representação de rede com máscara dessa forma, e não dessa forma aqui. É mais comum isso aqui. Entenderam? Então, aí eu queria fazer uma segunda análise com você. Bom, se eu tenho esse endereço aqui de classe A, de classe B, de acordo com a tabela, a classe B representa o quê? Os 2 primeiros hosts, os 2 primeiros octetos representam a rede e os 2 últimos octetos representam a host. Nesse modelo, eu tenho a capacidade de jogar o quê? De gerar quantos computadores por rede? 65.536. Como é que você chega a isso? Como você tem 2 octetos que representam a rede e os 2 octetos que representam o host, e cada octeto é formado por 8 bits, então eu posso pegar isso aqui, 2 elevado a 16, Se eu pegar 2 elevado a 16, qual a resposta disso aqui? Eu vou achar 65.536. Ou seja, eu faço esse cálculo simples para me saber quantos computadores eu posso colocar dentro dessa rede. Basta você elevar 2 elevado à quantidade de bits que você usa para representar host, que no caso são 16. Então, cheguei isso aqui. Eu posso fazer isso com qualquer classe. Estou fazendo isso aqui para você entender. Quando eu pego e falo que a máscara, que eu, no caso, no caso desse aqui, se fosse 16, se a máscara fosse essa, 255.0.0. Aí eu tenho isso aqui, ou seja, aqui eu tenho um endereço de rede, e nesse endereço de rede eu zero 2 elevado a 16 endereço IP, que dá isso aqui. Se eu pegar e usar esse endereço IP aqui, eu vou pegar esse aqui, que é um endereço de classe B, e agora eu vou segmentá-lo. E a máscara aqui, no caso, também teria que ser... não está certo. E eu vou segmentá-lo aqui, falando assim, a máscara dele agora é isto aqui. A máscara dele agora é isto aqui, certo?
Quando eu faço isso aqui, eu estou segmentando essa rede. Bom, eu estou falando agora aqui um endereço de classe B, e eu estou falando agora que é os 3 primeiros octetos que representam a rede. Quando eu falo isso, quando eu fiz isso, significa que eu peguei o endereço de classe B e segmentei. Em quantas partes eu segmentei dentro desse processo? Aí você olha em relação ao original. Em relação ao original, ou seja, se você usasse ele como classe B, na verdade o que representaria a rede somente o quê? São os 3 primeiros bits. E os 16 primeiros bits. E os 16 últimos representariam o quê? O host. E aqui eu estou falando que agora o que representa a rede são os 24 primeiros bits. Bom, se são os 24, então significa que 8 bits da área que representa a host, eu estou pegando para representar a rede. Então, esse endereço original, que é essa máscara aqui, 128.0.0.5. Se eu usar a barra 16, que é a máscara original dele, né, ele me dá quantos endereços IPs? 65.536. Como é que eu cheguei a esse valor? 65.536. Como é que eu cheguei a esse valor? Como 2 bits, aqui, como esses 2 bits representam a rede, e como esses 2 primeiros octetos representam a rede, e esses 2 últimos octetos é para me identificar um computador dentro dessa rede, e cada octeto é formado por 8 bits, então eu tenho 16 bits para representar computadores dentro dessa rede. Se eu pegar 2 elevado a 16, eu vou achar este valor. Mas quando eu pego e faço isso aqui, ou seja, eu peguei um endereço de rede, né, de classe B, e segmentei em pedaços, em vários pedaços, como se ele fosse, cada pedaço como se fosse um pedaço de classe C. Né? Então agora a representação seria isso aqui, né? 128.0.0.5/24. Né? Aí esse barra 24 eu estou falando que eu peguei os 3 primeiros octetos para representar a rede, então a rede passa a ser 128.0.0, e sobrou só o último octeto para identificar a máquina. E cada octeto é formado por quantos bits? 16 bits, né? 8 bits. Então o que eu vou fazer? Como eu peguei 8 bits da área de host para representar a rede, então eu vou falar que a partir de uma rede da classe B, eu gerei 256 subredes. Gerei 256 sub-redes. Como é que eu cheguei a esses 256? Bom, eu simplesmente faço aqui, ó, pego 2 e elevo a quantidade de bits que eu peguei da parte do host. Né? Eu peguei da parte do host e eu peguei 8 bits. Né? Ou seja, eu peguei mais um octeto. Então, 2 elevado a 8, eu achei quanto? 256. Então, eu gerei 256 de uma rede que tem capacidade de uma rede de classe B, que tem capacidade de 65.536 dentro dessa rede, e eu peguei essa rede e dividi em várias sub-redes, gerando um total de 256 sub-redes. Bom, e aí, quantos octetos sobrou para me identificar o host? Bom, se eu estou usando 3 octetos para representar a rede, me sobrou só um octeto. Né? Então, eu faço novamente, 2 elevado à quantidade de bits que me sobrou para representar a rede, para representar o host dentro de cada subrede, perdão. São 8 também. Né? Houve uma coincidência aqui. Se você levar isso aqui, você vai achar quanto? Você não vai achar 256? Então, eu estou falando que existem 256 sub-redes e cada sub-rede tem a capacidade de ter 256 computadores. Se você pegar e multiplicar 256, que é a quantidade de sub-redes, vezes esse 256, que é a quantidade de host por sub-rede, eu vou achar quanto? 65.536, que é este valor aqui. Me entendeu, pessoal? Tá? Então, essa aqui é a videoaula. Eu vou parar por aqui e vou passar uma atividade para vocês, para a gente praticar isso aqui. Ok?